Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do jogo aí, Flamengo e Olímpia hoje. Flamengo joga no Maracanã, próximo jogo vai ser fora de casa, galera. O Flamengo, né? O Flamengo aí buscando mais uma Libertadores, lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, né? Venceu ano passado, no ano de 2022, galera. Vamos acompanhar as últimas informações aqui de como entra o Flamengo hoje em campo, galera. Vou deixar também o link da descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Bota o Pedro na Mas sua não de lista, Pedro. Mas não de Pedro. Vamos ao Maracanã. Rafael Marques, assim como o Rafael Prats, ele brilha na TV, brilha nas ondas do rádio, brilha nas quadras de escola de samba. Grande Rafael Marques, bom dia, bem-vindo ao F360. Nas mesas de futebol de mesa, esse aí brilha. Também. Já brilhei também mais, Eugênio. Hoje em dia eu só conto história. Bom dia, Abel, Eugênio, Prates, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Esse barulho que vocês provavelmente ouvem ao fundo é a galera aqui dando aquela parada no gramado, né? Pra bola rolar às 9 horas da noite. Flamengo e Olímpia, jogo de ida, oitavas de final, Comebol Libertadores. Olímpia tem a vantagem de decidir em casa, semana que vem lá no Defensores del Chaco, mas o primeiro jogo é aqui no Maracanã e sempre aquela expectativa, né? Flamengo não divulgou a parcial de ingressos, mas por média, por aproximação, é seguro afirmar que teremos mais de 63, 64 mil torcedores essa noite aqui para o jogo das 9, com transmissão exclusiva aqui na ESPN e no Star Plus. Estou à disposição. Muito se falou de Pedro, né, ao longo da semana, por razões óbvias, ele foi o grande fato jornalístico de sábado à noite para cá, mas também tem jogo, tem campo-bola, tem o Flamengo provavelmente com alguma alteração. Nesse momento, o Sampaoli, no Ninho do Urubu, comanda aquele treininho em dia de jogo, em que ele tira algumas dúvidas e depois define qual é a escalação. Ontem, o Davi Luiz participou do treino, a Ayrton Lucas também, ele tem quase todo mundo à disposição. O Pedro é que está fora porque está polido pela diretoria. Só volta a jogar, só volta a ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eugênio Leal tem pergunta. É sobre o gramado, Eugênio? A pergunta é sobre o gramado e não é só para o jogo de hoje. Estou pensando lá na frente, Rafael. Não sei se você tem alguma informação. Queria saber como é que está o gramado, que não tem estado maravilhoso no Maracanã, mas pensando lá na frente, porque a final da Libertadores é no Maracanã. E a Comebol, ela gosta de um gramado perfeito para a final. E a Comebol também gosta de pegar o estádio para vestir como seu bem antes da final acontecer. A final no início de novembro. Você tem informações em relação a isso? Flamengo e Fluminense terão que parar de jogar no Maracanã por quanto tempo para que a final aconteça? E que trabalho está sendo feito no gramado para que isso possa ser minimizado? Bom, a final da Libertadores, Eugênio, está marcada para o dia 4 de novembro. O Flamengo e o Fluminense não receberam nenhuma comunicação até agora oficial por parte da Comebol em relação a em que momento o Maracanã deixa de ser deles e passa a ser da Confederação Sul-Americana. O que a gente pode informar para o fã de esporte é que neste ano de 2023, o gramado do Maracanã já parou 2 vezes. Uma entre o finalzinho do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, e a outra durante aquele período da data FIFA, inclusive que o Fluminense teve que jogar em Volta Redonda o seu último jogo. Para aparar o gramado, para consertar o gramado, para ajustar o gramado. Vou até pedir aqui ao Gabriel para dar um zoom no gramado aqui no Maracanã. Acho que dá para perceber, mesmo com toda a distância, que a qualidade média ela é satisfatória, não está ruim para a prática do jogo. Mas é um local muito usado, muito suscetível às questões climáticas. A gente sabe que o Rio de Janeiro não tem aquele chamado inverno padrão, né? Às vezes faz muito sol, como hoje, por exemplo. Hoje é um dia ainda de inverno e nós estamos com uma temperatura de 23 graus, né? E o sol de fora, não tem uma nuvem no céu. Amanheceu aquele nevoeiro aqui no Rio, mas agora não tem uma nuvem no céu. E você vê que há uma equipe que trabalha constantemente para poder manter o gramado em condições. Tem ali a visitação turística, o estádio está aberto ao público até horas antes do início do protocolo do jogo. O turista que vem ao Rio de Janeiro pode perfeitamente entrar aqui no gramado, não dentro do campo, né? Mas aqui no entorno, tem ali um gol que fica posicionado atrás de um dos gols. Os quero-queros estão por aí também, eles fazem o papel deles também nesse sentido, mas o fato é que a gente percebe uma condição média satisfatória. Mas olhando minuciosamente, tem pequenas falhas sim. E aí tem que pensar, não agora, especificamente, como você bem colocou, tem que pensar nessa final de Comebol Libertadores, tem que pensar na exigência que o gramado vai ter, porque o Flamengo tem um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio que vai ser aqui.
O Fluminense e o Flamengo têm jogos de Comebol Libertadores ainda. O Flamengo passando e o Fluminense obrigatoriamente mais um contra o Argentino Júnior. Tem todos os jogos de ambos no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem uma perspectiva aí de muitas partidas ainda a serem jogadas aqui no Maracanã. Eu chutaria aí mais de 30, além da final da Comebol Libertadores. A gente tem aí uma discussão importante. Hoje, repito, a condição no visual ela é satisfatória, mas é impossível, associando a carga de jogos com as questões climáticas do Rio de Janeiro, fazer uma projeção de como estará o gramado no dia 4 de novembro. Rafa, gostaria de ouvi-lo. Sua opinião, ou talvez informação de clima de bastidores desse Flamengo em relação ao caso Pedro. Pedro está fora do jogo, suspenso aí pelo Flamengo. Está de castigo, Pedro, né? E aí há diferentes pensamentos em relação a tudo isso que vem acontecendo, em relação a essa punição ao Pedro. Tem muita gente que pensa, olha, o Pedro realmente faltou com respeito, enfim, com seus companheiros ou com a própria comissão técnica ao se recusar continuar ali com o aquecimento e merece ser punido. E há outro tipo de pensamento, inclusive o Breler estava conosco aqui, acho que antes de ontem, e deixou bem claro a opinião dele, e eu levei muito em consideração, até concordei com o que o Breler falou, que o Pedro, apesar de ter errado, ele passa a ser uma vítima incontestável e até de um caso grave quando ele é agredido, quando ele leva um tapa, um soco, enfim, foi agredido ali no rosto, né? E aí não deveria ser punido por isso. De qualquer maneira, é um clima ruim ali dentro do elenco, num jogo importantíssimo de mata-mata de oitavas de final da Libertadores, quando o jogador está fora e não se sabe qual será o futuro dele. Ou se sabe. Como que está sendo visto? Como que o grupo lida com isso? O que você acha ou sabe de tudo isso? Bom, segundo as informações do dia a dia do Flamengo, Abel, no primeiro momento o grupo saiu unanimemente em defesa do Pedro, né? Quando ele foi agredido pelo Pablo Fernandes, o ex-preparador físico do Flamengo. Os jogadores saíram em solidariedade, conversaram com o Marcos Braz, cobraram a demissão do profissional, o Marcos Braz conversou com o Sampaoli não se opôs, o preparador físico foi demitido. Chega na segunda-feira, o Pedro não aparece para treinar. E aí o que era uma espécie de manifestação coletiva pró, virou uma insatisfação coletiva. Os jogadores começaram a não gostar muito desse comportamento do Pedro. Entendiam que ele deveria ter aparecido para treinar. Depois apareceu uma alegação de que ele ainda estava com muitas dores no local, mas o que manda o protocolo é que ele apareça no clube, seja examinado pelos médicos e, se for o caso, liberado para voltar para casa, e isso não aconteceu. Na terça-feira, o Pedro voltou aos treinos. Aconteceu aquela conversa entre o staff dele e os dirigentes do Flamengo e a vida seguiu. E ontem, mais ou menos na hora do almoço, o Flamengo oficializou essa punição com a multa e também a suspensão do jogo de hoje. Fica fora da relação. Juízo de valor. Ontem debatemos muito isso no F90, porque foi mais ou menos na hora que a notícia explodiu. E eu concordo com o capita Fábio Luciano, que disse aqui o seguinte: quando você tira o jogador do jogo, você pune o time, né? Não dá para ser diferente agora do que foi nas ocasiões, nos episódios envolvendo o Gabigol e o Marinho. Nos episódios envolvendo Gabigol e Marinho, o Flamengo tirou de um jogo e aplicou 5% de multa no salário. Isso está previsto, é um modelo padrão. Se aconteceu com os outros dois, também tem que acontecer com o Pedro. Não dá para ter pesos diferentes para situações que são iguais, atos de indisciplina. Mas você pode discutir conceitualmente, desde o início, essa metodologia, e eu discuto. Eu acho que quando você tira o jogador da relação, você pune a instituição. A multa, ok, indisciplina você vai e paga com o bolso, é normal. Onde mais dói jogador de futebol é no bolso. Às vezes o torcedor pensa assim, o jogador quer jogar, mas o que dói mesmo é no bolso. Quando ele realmente sente uma perda financeira, isso mexe com ele. Essa é a informação. O ambiente no elenco do Flamengo, até onde se sabe, está monitorado, né? Está em banho-maria. Estão levando lá o dia a dia, tudo depende muito do jogo. O Flamengo hoje tem uma grande partida a fazer contra um Olímpia em crise, penúltimo colocado no Campeonato Paraguaio. Troca no comando técnico, terceiro jogo do Arce, uma derrota e um empate. Diego Aguirre deixou o time muito mal. Na temporada do Campeonato Paraguaio, em 4 rodadas, 3 derrotas e um empate. Délis Gonzalez, craque do time, não joga desde fevereiro. Então é um Olímpia fragilizado tecnicamente e emocionalmente. Então é um prato cheio para o Flamengo conseguir uma grande vitória hoje, abrir vantagem e automaticamente dar uma neutralizada em toda essa situação. Agora tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente debater aqui e trazer para o Fã de Esporte. Domingo, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro vai ter que jogar porque o Gabigol está suspenso. Esse vai ter que jogar é uma premissa de que, uma vez não tendo o Gabigol, o Pedro tem o espaço dele natural. Tem sido assim desde sempre. Quando o Gabigol joga, o Pedro é reserva, o Gabigol não tem condição de jogo, o Pedro entra para jogar. Agora,
Dependendo de como o Sampaoli vai montar o time para domingo, é que a gente pode ter uma percepção maior dos reflexos práticos internos, inclusive da relação entre o técnico e o jogador. Vamos lá, opção A. Pedro joga e vai bem. Então a gente fica com aquela sensação de que está tudo resolvido, ele está focado, vai ficar no Flamengo, não vai querer sair mais, vida que segue. Pedro joga e vai mal. Até que ponto esse vai mal tem muito a ver com a parte emocional, com a parte técnica, ou tem a ver só com uma circunstância específica de jogo? Também cabe uma discussão. Sampaoli, opção 3, não escala o Pedro. Aí fica deflagrado que o treinador realmente perdeu a confiança no seu jogador. Mais do que o jogo de hoje contra o Olímpia, o que vai balizar o futuro do Pedro no Flamengo é o que vai acontecer com ele domingo contra o Cuiabá, lá no Pantanal. Fiquem à vontade, amigos, professor Celso Zelt, Rafael Prats, Eugênio Leal, para falar de Pedro, punição justa ou não, o quanto isso pode afetar, e também do jogo, porque, como bem lembrou... Galera, na minha opinião, nessa situação aí de não ter o Pedro, né, na minha opinião, não é muito boa, né? Claro, o jogador tem que ter a punição, ele teve o ato dele de disciplina, né? Mas acaba punindo um pouco o Flamengo, porque o Flamengo poderia sim precisar hoje, né, do Pedro, né? E devido a essa suspensão, né, jogo importante, né? O Flamengo tá contando muito que vai ser um jogo fácil, na minha opinião, não vai ser, nunca é. Né, independente da equipe do Olímpia estar em crise lá no seu campeonato, o campeonato agora é outro, é Libertadores, entendeu? Nem é campeonato nacional. Você pode apostar que a postura do Olímpia hoje contra o Flamengo vai ser totalmente diferente, né? E hoje o time do Flamengo vem um time aí muito forte, né? Temos aí o quarteto lá da frente escalado como titular novamente. Temos aí o Matheus Cunha, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, Ayrton Lucas, o Wesley, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, né? Esse é o time do Flamengo. O que eu tô achando estranho é a ausência do Léo Pereira, que na minha opinião, né, o Léo Pereira é muito mais jogador nesse momento do que o Davi Luiz, né? Ele deveria ser titular nesse time do Flamengo, mas vamos ver aí até a hora do jogo para ver se o Sampaoli não muda de ideia.